Às 14h32 do dia 6 de outubro de 1973, na elevação de 180 metros conhecida como Posto 109, no deserto do Sinai, a temperatura atingia 42 graus Celsius sob um sol implacável. O terreno era uma planície de areia compacta, interrompida por dunas baixas e rochas esparsas, com visibilidade limitada a 2 quilômetros pelo pó em suspensão gerado por um vento de 15 km/h do sudeste. O ar estava seco, com umidade relativa de 12%, forçando o suor a evaporar instantaneamente da pele exposta. O canhão M101A1 de 105 mm, pesando 258 quilos quando rebocado, estava posicionado a 50 metros da trincheira principal. Seu calibre permitia disparos de projéteis de alto explosivo com alcance efetivo de 270 metros, carregando 15 quilos de TNT por obus. A peça, fabricada em 1952, havia sido rebocada por um Jeep M38 de 1 tonelada, agora abandonado a 200 metros de distância com um motor superaquecido. O mecanismo de recuo hidropneumático funcionava, mas o tubo mostrava desgaste de 0 disparos acumulados, reduzindo a precisão em 5% em alcances superiores a 8 quilômetros. O artilheiro responsável, cabo Ezra Cohen, de 28 anos, servia como operador principal da bateria isolada. Com 6 anos de serviço no exército israelense, incluindo 18 meses na linha Bar-Lev, ele havia disparado 200 rodadas em treinamentos e combates prévios. Média 1,72 metros, pesava 68 quilos e naquele momento apresentava desidratação moderada. Pulso em 110 batimentos por minuto. Visão levemente embaçada por falta de sono acumulada de 36 horas. Vestia uniforme caqui, rasgado nos joelhos, botas de couro endurecidas pela areia e carregava uma garrafa d'água com apenas 300 mililitros restantes. Seus movimentos eram metódicos, resultado de 4,00 horas de prática em simulações de tiro indireto, mas o cansaço reduzia sua taxa de recarga para 6 rodadas por minuto, contra 8 em condições ideais. Cohen ajustou o ponteiro de elevação para 200 mils, calculando a distância ao alvo primário, uma coluna de 14 tanques T-55 egípcios avançando a 25 km a 500 metros sudoeste. O vento lateral de 5 nós desviaria o projétil em 2 metros, compensado por um ajuste manual de 15 mils à direita. Ele inseriu o primeiro obus no breech, o clique metálico ecoando no silêncio opressivo. A respiração era controlada, inalação de 4 segundos, expiração de 6, para estabilizar o pulso. Seus olhos, protegidos por óculos de poeira, fixavam o horizonte através da mira telescópica M1A1, calibrada para 1,00 metros de erro máximo em condições claras. Às 14h33, o primeiro disparo saiu. O recuo empurrou o canhão 1 metro para trás na areia solta, absorvido pelo mecanismo hidráulico em 0,8 segundos. O obus viajou 500 metros em 28 segundos, impactando 10 metros à frente do tanque líder. A explosão ergueu uma coluna de areia de 15 metros, fragmentos de metal voando a 200 ms, mas sem acerto direto. Cohen recarregou em 10 segundos, ajustando 5 mils para baixo com base no splash visível. O segundo tiro, às 14h33:45, acertou o turret do T-55 principal, calibre 100 mm, penetrando o blindado de 200 mm de espessura equivalente. O tanque parou, chamas secundárias consumindo 400 litros de combustível em 20 segundos. Matando os 4 tripulantes por asfixia e queimaduras de 3º grau. A coluna inimiga, composta por 14 tanques T-55 e 22 BMP-1 de infantaria mecanizada, totalizando 180 soldados egípcios, reagiu com lentidão inicial.
O comandante da vanguarda, a 7.500 metros, ordenou dispersão em Cunha, mas o terreno arenoso reduziu a manobra a 15 km/h, criando aglomerações de 50 metros entre veículos. Rádios chiavam com relatos contraditórios. Fogo de artilharia isolado, origem desconhecida. 2 BMP-1 desviaram 300 metros à esquerda, mas o pó da explosão obstruiu visores ópticos, forçando paradas de 30 segundos para limpeza. Cohen, agachado atrás do escudo de 13 milímetros de aço, ouviu o zumbido distante de um helicóptero Mi-8 a 12 quilômetros, mas ignorou, focando no próximo cálculo. Seu pulso subira para 120 batimentos. O suor escorria sob o capacete, misturando-se à poeira facial. Ele elevou o canhão para 300 mils, mirando o segundo tanque agora a 200 metros após a aceleração. Terceiro disparo às 14h34:20. O obus errou por 8 metros, detonando sob um BMP-1 e matando 3 soldados por estilhaços que perfuraram o casco de alumínio de 13 milímetros. O veículo capotou em uma duna de 2 metros, bloqueando a trilha para 2 tanques seguintes. A reação egípcia escalou às 14h34:50. O oficial de pelotão a bordo do tanque de comando detectou a fumaça do disparo a 500 metros via binóculos 8x30, mas subestimou a posição exata em 400 metros para o norte. Ordenou contrafogo com morteiros 82 PM-37, de alcance 3.000 metros, mas a distância excedia o limite, resultando em salvas curtas que caíram 2.00 metros adiante, erodindo apenas areia sem vítimas. A confusão se espalhou. 6 soldados desembarcaram de um BMP para reconhecimento a pé, avançando 500 metros em formação de escaramuça, mas o calor de 42 graus causou colapso por insolação em 2 deles após 4 minutos. Cohen recarregou o quarto obus, o metal quente queimando levemente as luvas de couro. Seus músculos dos ombros doíam de 12 horas de manutenção prévia, reduzindo a precisão do alinhamento em 3 mils. Às 14h35:10, o tiro acertou o motor de um T-55, calibre 100 milímetros, causando incêndio que se propagou para a munição secundária. 28 obuses, detonando em cadeia, matando o condutor e o artilheiro por onda de choque interna de 500 psi. A coluna parou por 45 segundos, tanques laterais manobrando para cobrir o flanco. Mas o terreno inclinado de 5 graus causou atolamento de um BMP em areia fofa, imobilizando-o por 2 minutos. O inimigo adaptou. Às 14h35:40, 2 tanques T-55 dispararam seus canhões D-10T a 7.000 metros, projéteis de 18 quilos errando o posto por 150 metros, o impacto criando cratera de 3 metros de diâmetro e lançando fragmentos que ricochetearam no escudo do M101, sem perfuração. Cohen abaixou-se por 5 segundos, o coração acelerado a 130 batimentos, poeira inalada irritando os pulmões. Ele reposicionou o canhão 2 metros à direita manualmente, usando alavancas de 20 quilos de esforço, suor borrando a mira. Quinto disparo às 14h36:05. O obus impactou o turret de outro T-55, penetrando e detonando o carregador principal. Explosão de 200 quilos de TNT equivalente, destruindo o veículo e ferindo 5 soldados próximos por estilhaços a 50 metros de raio. A coluna agora contava com 11 tanques operacionais, velocidade reduzida a 10 km/h pela desordem. Relatos de rádio egípcios indicavam pânico. Artilharia única, posição fixa. Solicito apoio aéreo. Mas o Mi-8, a 10 quilômetros, reportava falsos ecos de radar, atrasando a coordenação por 3 minutos. Cohen pausou por 15 segundos, bebendo 50 mililitros de água morna, o estômago contraindo-se pela desidratação. Seus olhos varriam o horizonte.
6. 800 metros até o próximo alvo, um aglomerado de 4 BMP-1. O sexto disparo saiu às 14h36, 35, errando por 12 metros, mas iniciando um incêndio em combustível derramado, consumindo 2 veículos em 40 segundos e matando 8 tripulantes por inalação de fumaça tóxica. A pressão aumentava. O inimigo, percebendo a origem, enviou uma seção de infantaria de 12 homens em ZIL 131 a 5 quilômetros, mas o terreno arenoso atrasou o avanço para 20 km/h. Cohen, com munição restante de 24 obuses, calculava taxa de fogo de 1 tiro por 30 segundos contra uma força de 160 combatentes agora. O silêncio do posto contrastava com o caos distante, explosões ecoando a 7,0 metros. Para análises mais profundas de táticas isoladas em conflitos assimétricos, inscreva-se no canal e ative as notificações. A narrativa prossegue com a adaptação inimiga. Word count 872. Às 14h37. 10. O canhão M101A1 ainda fumegava levemente do sexto disparo. O tubo aquecido a 150 graus Celsius pelo atrito contínuo dos obuses. Cohen limpou o suor dos olhos com a manga da camisa, o tecido absorvendo 20 mililitros de umidade salgada misturada à poeira. Seu pulso estabilizava em 125 batimentos por minuto, mas a visão periférica captava sombras alongadas das dunas a 300 metros, onde o sol de 42 graus criava ilusões de movimento no ar ondulante pelo calor. A munição restante, 23 obuses de alto explosivo, empilhados em caixas de madeira a 5 metros da peça, cada uma contendo 4 unidades de 15 quilos. Ele ajustou o mecanismo de rotação horizontal em 10 mils à esquerda, compensando o deslocamento do canhão após os recuos cumulativos de 6 metros totais na areia compacta. A 6. 500 metros sudoeste, a coluna egípcia agora dispersa em formação de V invertida, com 10 tanques T-55 operacionais e 18 BMP-1, totalizando 150 combatentes viáveis, após as baixas iniciais de 30 homens. O comandante de pelotão, posicionado no tanque de retaguarda, coordenava via rádio R-123M de 10 km de alcance. Manobra para flanco direito, supressão de artilharia com fogo direto. Infantaria avança a 400 metros. O ZIL 131, caminhão de 5 toneladas com 12 soldados armados com AKM de 7,62 milímetros, acelerava a 25 km/h pelo terreno irregular. Rodas de 18 polegadas, afundando 10 centímetros na areia fofa, reduzindo a velocidade efetiva para 18 km/h. 2 soldados no compartimento traseiro vomitavam pela insolação incipiente, desidratando 1 litro por hora cada. Mas a ordem mantinha o avanço. Cohen inseriu o 7º obus no breach às 14h37, 25, o clique ecoando contra o escudo de aço. Respiração. Inalação de 3 segundos, pausa de 2, expiração controlada. Ele mirou o aglomerado de 3 BMP-1 a 6, 200 metros, calculando deflexão de vento em 3 mils. O disparo saiu às 14h37, 40, o obus percorrendo 6, 200 metros em 24 segundos, impactando 5 metros atrás do veículo líder. A explosão fragmentou o eixo traseiro do BMP, calibre de canhão 73 milímetros inutilizado, matando o motorista por perfuração de estilhaços no pescoço a 800 mts. O veículo derrapou 20 metros antes de parar, bloqueando o BMP seguinte por 1 minuto, forçando-o a desviar 50 metros em uma duna de 3 metros de altura. A reação inimiga intensificou-se às 14h38, 00. Os tanques T-55 laterais, agora a 600 metros, dispararam salvas coordenadas. 4 projéteis de 100 milímetros D-10T, cada um de 18,5 quilos, viajando a 900 ms. O primeiro errou por 200 metros à esquerda, criando uma cratera de 4 metros no solo arenoso. O segundo impactou 100 metros adiante do posto, lançando 50 quilos de terra que cobriram Cohen em poeira fina,
reduzindo a visibilidade para 1 quilômetro por 10 segundos. Ele se jogou atrás do escudo, o coração a 135 batimentos, ouvindo o sibilo dos fragmentos a 300 ms, ricocheteando no metal de 13 milímetros. Nenhum acerto direto, mas o impacto psicológico registrou. Pulso subindo para 140, mãos trêmulas por 5 segundos, forçando uma pausa na recarga. Enquanto isso, a infantaria no ZIL-131 chegava a 3.500 metros às 14h38:20, desembarcando 10 homens em formação de assalto, rifles AKM com carregadores de 30 rodadas, avançando a 5 km/h em zigue-zague para evitar fogo direto. O terreno, com rochas de 20 centímetros espalhadas, causou tropeços. Um soldado torceu o tornozelo a 200 metros, imobilizando-o por 2 minutos e expondo o flanco. Relatos de rádio egípcios indicavam incerteza. Contato visual parcial, posição inimiga em elevação, possível bateria única. O oficial ordenou fogo de supressão com RPG-7 a 500 metros, mas a distância e o calor distorciam a mira, resultando em disparos curtos que caíram 800 metros adiante, sem efeito. Cohen emergiu às 14h35, tossindo poeira dos pulmões irritados. Ele reposicionou o canhão manualmente, esforço de 25 quilos nas alavancas, alinhando para o ZIL-131, agora estacionado a 3.000 metros, como ponto de apoio. Oitavo disparo às 14h39:00. O obus acertou o motor do caminhão, detonando 200 litros de diesel em uma bola de fogo de 10 metros de diâmetro. 4 soldados pereceram na explosão inicial por queimaduras e onda de choque de 200 psi. Os restantes 6 se dispersaram 100 metros em pânico, 2 feridos por estilhaços, perfurando coletes de Kevlar equivalente de 5 milímetros. O veículo queimou por 3 minutos, emitindo fumaça negra que obstruiu a visão egípcia para 500 metros de raio. A adaptação inimiga veio às 14h39:30. O pelotão de tanques dividiu-se. 5 T-55 manobraram para o norte a 15 km/h, tentando flanquear por 2 quilômetros laterais, enquanto os BMP-1 restantes formavam uma linha de infantaria desmontada. 40 homens avançando a 3 km/h com cobertura de metralhadoras KPVT de 14,5 milímetros. Erro tático. O flanco norte apresentava dunas de 5 metros, reduzindo a velocidade para 8 km/h e expondo os veículos a 4,0 metros. Um T-55 atolou na areia, exigindo 90 segundos para desatolar com cabos de 10 metros, atrasando a sessão inteira. Cohen, com 22 obuses restantes, calculava opções. Distância ao flanco norte em 500 metros, ângulo de 400 mil. Seu corpo protestava. Desidratação agora severa, com 500 mililitros de água consumidos, causando câimbras nas pernas após 10 minutos de tensão. Ele mirou o tanque atolado às 14h40:00. Nono disparo, impactando o chassi inferior, penetrando 150 milímetros de blindagem e detonando o tanque de combustível. 500 litros incendiados, matando 3 tripulantes por asfixia em 15 segundos. A seção inimiga parou por 2 minutos, rádios chiando com perda confirmada, coordenadas aproximadas, elevação 109. A pressão escalava às 14h40:45. 2 BMP-1 dispararam seus canhões 2A28 Grom a 3.500 metros, projéteis de 73 milímetros errando por 80 metros. Mas o impacto próximo ergueu uma parede de areia de 8 metros, forçando Cohen a se abrigar por 8 segundos. Poeira invadiu o mecanismo do canhão, exigindo limpeza rápida com um pano úmido, reduzindo a taxa de fogo para 1 tiro por 40 segundos. A infantaria remanescente, agora a 200 metros, formou uma rede de fogo cruzado com AKM, balas traçantes de 7,62 milímetros, zumbindo a 50 metros do posto. Uma ricocheteando no escudo e ferindo superficialmente o antebraço de Cohen com um corte de 2 centímetros.
Sangramento de 5 mililitros por minuto. 10º disparo, às 14h41:30, mirando a linha de infantaria. O obus detonou a 1.800 metros, cratera de 5 metros, matando 7 soldados por estilhaços em raio de 30 metros, fragmentos perfurando uniformes de algodão e causando hemorragias internas. Os sobreviventes recuaram 200 metros em desordem, mas o oficial egípcio adaptou. Ordenou minas antitanque TM-46 a 500 metros como armadilha, plantadas em 4 minutos por 4 engenheiros, cobrindo 100 metros de frente. A coluna principal, reduzida a 8 tanques e 12 BMP, pausou a 500 metros, aguardando apoio aéreo reportado a 15 minutos de distância. Cohen pausou às 14h42:00, enfaixando o ferimento com gase de 10 centímetros, pulso em 145 batimentos. O silêncio relativo do posto, apenas o vento de 15 km/h assobiando, contrastava com o caos a 300 metros, gritos abafados, motores rugindo em manobras falhas. Munição: 21 obuses. Inimigo: 120 combatentes, mas desorganizados por perdas de 50 em 8 minutos. A elevação de 180 metros oferecia vantagem de 20% em alcance, mas o sol poente a leste começava a alongar sombras, reduzindo precisão óptica em 10% após 16:00. O helicóptero M8, agora a 8 km, circulava sem coordenação precisa, radar IL-18 detectando ecos falsos da fumaça. Às 14h42:20, Cohen apertou o torniquete improvisado no antebraço, o sangramento reduzido a 2 mililitros por minuto. Mas a dor irradiava em pulsos de 5 segundos, distraindo o foco por 10%. O canhão M101A1, com tubo a 160 graus Celsius, exigia resfriamento manual. Ele derramou 100 mililitros de água da garrafa restante sobre o metal. Vapor subindo em 3 segundos e formando uma névoa que obstruiu a mira por 15 segundos. Munição: 21 obuses de alto explosivo, cada um com 15 quilos de TNT, posicionados em pilha instável na areia, risco de tombamento de 20% em ventos acima de 20 km/h. O vento sudeste mantinha-se em 15 km/h, carregando partículas de areia que arranhavam o escudo de 13 milímetros, reduzindo a visibilidade para 5 km. A 400 metros sudoeste, a infantaria egípcia remanescente, 33 homens após a perda de 7, reagrupava-se em 2 seções, de 15 e 18 soldados, armados com AKM e granadas F1 de 60 metros de lançamento. O oficial de pelotão, via rádio R-123M, ordenou avanço em ondas. Primeira seção, a 2. 0 metros, cobrindo com fogo de metralhadoras RPD de 7,62 milímetros a 600 disparos por minuto. Segunda seção, plantando minas TM-46 adicionais a 200 metros. O terreno, com dunas de 4 metros intercaladas por vales de 2 metros de profundidade, forçava o avanço a 5 km/h, com 2 soldados escorregando em areia solta e perdendo 30 segundos cada. Relatos contraditórios chegavam. Fogo de artilharia cessa, possível recuo inimigo. Mas a fumaça persistente de veículos destruídos criava zonas cegas de 300 metros de diâmetro, alimentando paranoia. Um soldado reportava sombras múltiplas na elevação, apesar de ser apenas o reflexo do sol em rochas. Cohen inalou profundamente. 4 segundos de ar seco, expiração de 5, pulso em 148 batimentos. Ele alinhou o ponteiro de elevação para 100 mills, calculando distância ao aglomerado de minas a 500 metros, ajuste de 8 mills para vento lateral. Um 10º obus foi inserido no breach às 14h42:45, o mecanismo rangendo por poeira acumulada, exigindo 2 segundos extras de força manual de 15 quilos. Disparo às 14h43:00. O projétil viajou 500 metros em 12 segundos, detonando no centro da linha de minas.
cadeia de explosões secundárias de 8 TM-46, cada uma com 6 quilos de TNT, criando cratera de 10 metros e matando 4 engenheiros por fragmentos a 40 metros de raio, perfurando coletes e causando hemorragias de 1 litro por vítima em 20 segundos. A seção de infantaria parou a 800 metros, desorganizada por 45 segundos, com 5 soldados feridos por estilhaços secundários, gritando ordens inaudíveis no caos. A reação veio imediata, às 14h43:20. A primeira seção de infantaria abriu fogo com 12 AKM, rajadas de 10 rodadas a 600 MSS, balas traçantes iluminando o ar a 700 metros. 2 atingiram o escudo do canhão, deformando o metal em 2 milímetros sem perfuração, mas o ricochete lançou lascas que cortaram a bota de Cohen, ferindo o tornozelo em 1 centímetro de profundidade, mobilidade reduzida em 15%. Ele se abaixou por 7 segundos, poeira inalada causando tosse que durou 10 segundos, pulso subindo para 155 batimentos. O oficial egípcio adaptou, ordenou fogo de supressão contínuo, dividindo a seção em 3 subgrupos de 5 homens cada, avançando em zigue-zague a 1 km/h para contornar as crateras frescas de 5 metros. Erro plausível. O calor de 42 graus agravava a fadiga, com 3 soldados colapsando por desidratação após 300 metros, reduzindo a força efetiva para 12 combatentes viáveis. Enquanto isso, a seção de tanques no flanco norte, agora a 500 metros após desatolamento parcial, manobrava 5 T-55 a 12 km/h por dunas de 5 metros. O tanque líder, com canhão D-10T de 100 mm, disparou às 14h43:50. Projétil de 5 kg errou por 120 metros à direita, impacto criando onda de choque que deslocou o canhão de Cohen em 0,5 metro na base, exigindo realinhamento de 20 segundos com alavancas de 25 kg de esforço. Os BMP-1 restantes, 10 veículos a 3. 500 metros, formaram uma barreira móvel, disparando canhões 2A28 Grom em salvas de 2 projéteis cada, a 400 ms. Um acertou 90 metros adiante do posto, erodindo 2 metros de trincheira e soterrando caixas de munição em 30 centímetros de areia, atrasando o acesso por 1 minuto. A segunda salva, às 14h44:10, fragmentou uma rocha próxima, lançando pedras de 5 quilos que bateram no escudo, sem dano estrutural, mas aumentando o ruído a 120 decibéis, mascarando sons de aproximação. Cohen limpou a mira com a manga suja às 14h44:20, visão embaçada por suor e poeira reduzindo precisão em 7%. Ele mirou o subgrupo de infantaria mais próximo, a 1.500 metros, calculando deflexão de 5 mils para o terreno inclinado de 3 graus. Do 10º obus inserido às 14h44:35, disparo às 14h44:50. O projétil impactou 10 metros à frente do grupo líder de 5 homens, explosão erguendo 12 metros de areia e matando 3 por estilhaços que perfuraram crânios a 900 metros MSA, hemorragias instantâneas de 500 mililitros cada. Os 2 sobreviventes recuaram 150 metros, abandonando rádios e granadas, mas o fogo de supressão continuou de posições laterais, balas zumbindo a 20 metros do posto por 30 segundos. A escalada inimiga intensificou-se às 14h45:15. O helicóptero Mi-8, agora a 5 km nordeste, reportava coordenadas aproximadas via rádio. Alvo fixo em elevação 109, bateria isolada confirmada. 2 tanques T-55 do flanco dispararam novamente projéteis errando por 80 metros, mas o impacto cumulativo erodiu a posição. Trincheira de 1 metro de profundidade agora, com 40 centímetros de areia acumulada, forçando Cohen a cavar manualmente com a pá de 2 quilos por 20 segundos. A infantaria adaptou.
Segunda seção avançou a 1,000 metros, usando as crateras como cobertura, lançando 6 granadas F1 que rolaram 50 metros curtas devido ao vento, detonando inofensivamente a 800 metros. Perda. Um soldado pisou em mina residual, perna amputada abaixo do joelho por explosão de 6 quilos de TNT, imobilizando o subgrupo por 2 minutos e expondo o flanco esquerdo. Cohen, com tornozelo latejando e pulso em 160 batimentos, pausou por 12 segundos, bebendo os últimos 150 mililitros de água. Estômago nauseado pela desidratação severa. Perda estimada de 4 litros desde o amanhecer. Munição. 19 obuses. Ele reposicionou o canhão 1 metro à esquerda, esforço agravando o corte no antebraço, sangramento reaberto em 3 mililitros por minuto. 13º disparo às 14h46, mirando os BMP-1 na barreira a 3,00 metros. O obus acertou o veículo central, penetrando o casco de 13 milímetros e detonando munição interna. 20 projéteis de 73 milímetros explodindo em cadeia, matando 8 tripulantes por fragmentos e fogo. Veículo destruído em 25 segundos e criando brecha de 100 metros na linha. O inimigo, com 100 combatentes restantes após 60 baixas em 13 minutos, pausou a 3,500 metros para reavaliação. Rádios egípcios chiavam. Perdas elevadas, origem única mas precisa. Solicito artilharia pesada de retaguarda. O Mi-8 circulava a 4 quilômetros, mas falsos ecos de fumaça atrasavam o ataque com foguetes S-5 de 5 quilos cada. O terreno hostil, areia agora úmida por suor e sangue, contrastava com a máquina militar, tanques atolando novamente, infantaria exausta colapsando em 10% das fileiras. Cohen observava o horizonte, sombras alongadas reduzindo luz em 15%, o silêncio do posto quebrado apenas pelo zumbido distante de motores. A pressão crescia, flanco norte a 800 metros, infantaria a 900 metros, apoio aéreo iminente em 8 minutos. Às 14h46, 20, o canhão M101A1 rangeu sob o peso do recuo residual do 13º disparo, o tubo agora a 170 graus Celsius, emitindo vapor residual da água evaporada. Cohen limpou o suor salgado dos olhos com o dorso da mão enluvada, o corte no antebraço latejando em intervalos de 4 segundos, sangramento controlado, mas infectado por poeira, risco de inflamação em 30% sem antisséptico. Seu pulso estabilizava em 158 batimentos por minuto, visão central clara, mas periférica embaçada por fadiga acumulada de 40 horas, reduzindo detecção de movimentos laterais em 12%. A munição restante, 18 obuses de alto explosivo pilhados em formação instável a 4 metros da peça, cada caixa de 4 unidades afundando 5 centímetros na areia úmida por condensação noturna prévia. O vento sudeste persistia em 16 km/h, carregando partículas finas que aderiam ao mecanismo de elevação, exigindo lubrificação manual com graxa de 50 gramas, processo de 15 segundos. A 200 metros sudoeste, a barreira de BMP-1, agora com 9 veículos operacionais após a destruição do central, totalizando 72 combatentes viáveis em 100 restantes da força original de 180. O oficial egípcio, no tanque de comando T-55 a 4,0 metros, coordenava via rádio R-123M com alcance reduzido a 8 km pela interferência de fumaça. Reagrupar infantaria a 800 metros, fogo concentrado em elevação 109. Tanques flanco norte suprimem com D-10T. A segunda seção de infantaria, 15 homens após perdas, avançava a 1 km/h pelas crateras de 5 metros, usando BMP como cobertura móvel a 5 km/h. Erro tático.
2 soldados pisaram em estilhaços expostos, ferindo pés com cortes de 3 centímetros, imobilizando-os por 1 minuto e expondo o centro da formação a 900 metros. Relatos de rádio indicavam paranoia crescente. Som de recarga audível, possível apoio inimigo invisível. O calor de 42 graus agravava, perda de suor de 2 litros por hora por homem. Colapsos por insolação em 4 indivíduos, reduzindo a sessão para 11 efetivos. Cohen inalou ar seco por 3 segundos, expiração de 4, focando o horizonte através da mira M1A1 empoeirada. Ele ajustou a rotação horizontal em 12 milhas à direita, calculando distância ao BMP líder da barreira em 800 metros, deflexão de vento em 4 milhas. O 14º obus foi inserido no breach às 14h46. O metal quente queimando as luvas, em 2 graus de bolha superficial. Disparo às 14h47. O projétil percorreu 800 metros em 20 segundos, impactando o chassi lateral do BMP-1, calibre 73 mm, penetrando o alumínio de 13 mm e detonando o motor. 150 litros de diesel incendiados, matando 3 tripulantes por inalação de fumaça em 10 segundos. Veículo capotando em duna de 3 metros e bloqueando 2 seguintes por 40 segundos. A reação inimiga escalou às 14h47. Os tanques do flanco norte, 5 T-55 a 3, 500 metros, dispararam salvas coordenadas. 3 projéteis D-10T de 18, 5 quilos cada, a 900 metros. O primeiro errou por 70 metros à esquerda, cratera de 5 metros erodindo a trincheira em 50 centímetros. O segundo impactou 50 metros adiante, lançando 30 quilos de areia que cobriram o canhão parcialmente, obstruindo o breach por 20 segundos de limpeza com pá de 2 quilos. Cohen se abrigou atrás do escudo deformado, pulso a 162 batimentos, ouvindo o estalo dos fragmentos a 400 milipênis do metal de 13 milímetros. Nenhum ferimento adicional, mas o ruído de 115 decibéis agravou a tosse por poeira, durando 8 segundos e distraindo o alinhamento em 5 milhas. A infantaria, a 800 metros, abriu fogo supressivo com 10 AKM, rajadas de 15 rodadas a 600 metros Messi, balas traçantes zumbindo a 15 metros do posto, uma ricocheteando e perfurando a caixa de munição externa, danificando 2 obuses sem detonação. Adaptação egípcia, às 14h47, o oficial dividiu os tanques em pares, 2 avançando diretamente a 10 km/h por 2, 0 metros, outros 3 contornando sul a 3, 0 metros laterais, usando dunas de 4 metros como cobertura. Os BMP restantes, 7 veículos, formaram cunha invertida, disparando metralhadoras KPVT de 14, 5 mm a 600 disparos por minuto, munição traçante de 2 kg por cinta. Erro plausível. O par avançando direto atolou em valente de 2 metros de profundidade, rodas girando por 45 segundos em areia fofa, expondo-os a 500 metros. Relatórios de rádio. Contato visual, artilheiro solitário estimado, preparar assalto combinado. O Mi-8 a 3 km nordeste iniciava descida, rotor de 20 metros girando a 300 RPM, mas o pó em suspensão reduziu visibilidade para 500 metros, atrasando o lançamento de foguetes S-5 por 2 minutos. Cohen emergiu às 14h48, 10, tossindo resquícios de poeira, limpando o breach com pano úmido em 12 segundos. Seu tornozelo ferido limitava movimentos laterais a 70% da mobilidade normal, forçando arrasto de 10 quilos extras na alavanca de rotação. Ele mirou o par de tanques atolados a 400 metros, elevação em 0 milhas. Ajuste de 6 milhas para inclinação de 4 graus. 15º obus às 14h48, disparo às 14h48, impacto no tanque líder. T-55 penetrando turret de 200 mm equivalente, detonando o carregador principal. 25 obuses de 100 mm explodindo em cadeia.
onda de choque de 800 psi, matando 4 tripulantes instantaneamente, veículo destruído em 18 segundos e lançando estilhaços que feriram 2 soldados desmontados a 30 metros. O tanque companheiro recuou 100 metros, mas o atolamento persistiu, imobilizando-o por mais 1 minuto. Pressão inimiga às 14:49:00. A infantaria, agora a 600 metros, dividida em 2 grupos de 5 e 6 homens, avançou em assalto coordenado lançando 4 granadas F1 de 60 metros, 2 rolando curtas a 400 metros pelo vento, detonando e criando crateras de 1 metro sem vítimas israelenses. Fogo de AKM intensificou-se, 20 rajadas por minuto, balas perfurando o ar a 10 metros do escudo, uma fragmentando a mira telescópica em 20% de eficiência reduzida. Cohen abaixou-se por 6 segundos, coração a 168 batimentos. Suor evaporando instantaneamente na umidade de 12%, desidratação agora crítica com perda de 5 litros, causando alucinações auditivas de ecos distantes por 5 segundos. Os BMP dispararam salvas de 2A-28 Grom, 2 projéteis de 73 milímetros, errando por 40 metros, impacto erodindo 1 metro da elevação e soterrando 3 obuses em 20 centímetros de areia, acessíveis, mas atrasando recarga em 25 segundos. O oficial egípcio ordenou às 14:49:30. Infantaria fecha a 500 metros. Tanques Sul flanqueiam. Mi-8 ataca em 4 minutos. Os 3 T-55 Sul, a 2.800 metros, manobravam a 8 km/h por rochas esparsas. Mas o terreno causou falha em um motor por superaquecimento a 120 graus Celsius, parando-o por 90 segundos e expondo o flanco a 500 metros. A infantaria reportava incerteza. Fogo preciso, mas intervalos longos, possível munição baixa, paranoia alimentada por falta de visuais claros na fumaça de 400 metros de diâmetro. Cohen, com 16 obuses restantes, pausou por 10 segundos, massageando o tornozelo para aliviar cãibra, pulso em 170 batimentos. Ele realinhou o canhão manualmente, esforço de 28 quilos, agravando o corte no braço, sangramento de 4 mililitros por minuto. Mirou o T-55 avariado Sul A2, 600 metros, cálculo de 7 mils para sombra alongada, reduzindo luz em 20%. 16º disparo às 14:50:00. Obus impactando o motor, detonando 400 litros de combustível em bola de fogo de 8 metros, matando 3 tripulantes por queimaduras e asfixia em 12 segundos. Veículo incendiado bloqueando o caminho para os outros 2 por 50 segundos. A 14:50:20, o Mi-8 desceu a 1.500 metros, lançando 8 foguetes S-5 de 5 quilos cada a 500 milha-prance. Mas coordenadas erradas por 200 metros norte, explosões criando crateras de 2 metros em dunas vazias, sem dano ao posto, mas erodindo visibilidade com pó adicional. A infantaria, a 500 metros, abriu fogo contínuo. Balas AKM, ricocheteando no escudo a 5 metros, uma perfurando a luva de Cohen e ferindo o dedo indicador em 0,5 centímetro, mobilidade da mão reduzida em 10%. Os tanques restantes pausaram a 2,0 metros, rádios chiando, ameaça persistente, perdas 70 em 16 minutos, reavaliar assalto. Inimigo, 90 combatentes, desorganizados por fadiga e terreno, mas pressão contínua com flanco sul a 800 metros. Infantaria fechando, apoio aéreo reaproximando em 3 minutos. O silêncio do posto, quebrado por respiração ofegante, contrastava com o caos crescente a 0 metros, motores rugindo, gritos abafados, explosões ecoando no deserto. Às 14:50:40, o canhão M101A1 vibrava levemente com o resíduo térmico do 16º disparo, o tubo atingindo 175 graus Celsius, forçando Cohen a pausar por 8 segundos, para evitar queimaduras adicionais nas luvas danificadas.
O corte no dedo indicador latejava em pulsos de 3 segundos, sangramento de 2 mililitros por minuto misturando-se ao suor, reduzindo a pegada em 15% no manuseio do obus. Seu pulso caía para 165 batimentos por minuto. Mas a desidratação crítica, perda total de 5 litros desde o início, causava tontura rotatória de 5 graus, estabilizada por apoio no escudo deformado. Munição restante. 15 obuses de alto explosivo, agora expostos em 3 caixas semi-enterradas na areia. Risco de umidade, infiltrando os selos em 25% com o orvalho noturno iminente. O vento sudeste subia para 18 km/h, carregando fumaça residual dos veículos egípcios destruídos, limitando a visibilidade para 2 km através da mira telescópica com eficiência de 80%. A 2,0 metros sudoeste, os 3 tanques T-55 do flanco sul reagrupavam-se após a perda do veículo incendiado, totalizando 2 operacionais com 6 tripulantes viáveis em uma força inimiga reduzida a 85 combatentes de 180 iniciais. O oficial de pelotão, coordenando do tanque central via rádio R-123M, com interferência de 20% pela fumaça, emitia reconhecimento formal. Bateria inimiga isolada confirmada em posto 109, elevação 180 metros. Perdas, 8 veículos, 70 baixas em 17 minutos. Iniciar eliminação organizada. Infantaria fecha a 400 metros. Tanques suprimem, Mi-8 ataca coordenado. A infantaria remanescente, 22 homens divididos em 3 subgrupos de 7, 8 e 7, avançava a 0,8 km/h pelas crateras interligadas de 4 metros, usando BMP-1 como escudos móveis a 4 km/h. Erro tático. O subgrupo líder de 7 pisou em estilhaços não detectados, ferindo 2 soldados nos pés com perfurações de 2 centímetros, imobilizando-os por 40 segundos e expondo o centro a 700 metros. Relatos de rádio egípcios revelavam adaptação. Artilheiro solitário, taxa de fogo declinando. Preparar assalto final. Cohen exalou ar seco por 5 segundos. Inalação controlada apesar da náusea abdominal por perda hídrica. Ele ajustou a elevação para 900 mils, calculando distância ao subgrupo de infantaria líder em 1.800 metros, deflexão de 9 mils para vento e inclinação de 2 graus. O 17º obus foi inserido no breach às 14h51, mecanismo rangendo por acúmulo de areia fina, exigindo 3 segundos extras de alinhamento manual com 18 quilos de esforço. Disparo às 14h51, 15. O projétil viajou 800 metros em 15 segundos, detonando 5 metros à frente do grupo de 7. Explosão ergueu 10 metros de areia, matando 4 por estilhaços que perfuraram torsos a 700 metros. Hemorragias internas de 800 mililitros cada em 10 segundos. Os 3 sobreviventes se jogaram em cratera adjacente, recuando 100 metros em pânico, mas o fogo de supressão de AKM continuou de flancos, rajadas de 12 rodadas a 600 ms, zumbindo a 8 metros do posto, uma bala deformando o escudo em 3 milímetros sem perfuração. Reação inimiga às 14h51:35. Os 2 T-55 Sul dispararam simultaneamente projéteis D-10T de 18, 5 quilos a 900 ms, errando por 60 metros cada, impactos criando crateras de 3 metros que erodiram 60 centímetros da trincheira principal, soterrando parcialmente o canhão em 20 centímetros de areia úmida. Cohen se abrigou por 5 segundos, pulso subindo para 172 batimentos, poeira inalada agravando a tosse em espasmos de 12 segundos, visão embaçada por lágrimas reflexas, reduzindo precisão em 8%. A infantaria adaptou. Subgrupos laterais de 8 e 7 avançaram a 0,5 km/h, lançando 5 granadas F1 de 50 metros efetivos, 3 rolando curtas a 300 metros pelo vento, detonando e fragmentando rochas próximas sem dano direto.
mas uma lasca de 10 gramas ricocheteou no escudo e cortou a coxa de Cohen em 1,5 centímetro. Sangramento de 4 mililitros por minuto, limitando mobilidade em 20%. O Mi-8 a 200 metros, corrigia a trajetória, lançando 6 foguetes S-5 de 5 quilos, coordenadas agora precisas em 50 metros. 2 impactaram 30 metros norte do posto, erodindo duna de 2 metros e lançando 40 quilos de terra que obstruíram a mira por 25 segundos de limpeza manual. Adaptação egípcia às 14:52:00. O oficial ordenou tentativa organizada de eliminação. Infantaria converge para 300 metros em formação de pinça. Tanques avançam a 6 km/h com fogo contínuo. Mi-8 orbita para a segunda salva. Os BMP-1 restantes, 6 veículos a 500 metros formaram linha de supressão. Metralhadoras KPVT de 14, 5 milímetros disparando 400 rodadas por minuto. Traçantes iluminando o ar a 0,0 metros. Erro plausível. Um BMP atolou em cratera residual de 4 metros. Motor a 110 graus Celsius falhando por 1 minuto, expondo o flanco a 200 metros e forçando os companheiros a desviar 80 metros em areia fofa. Rádios chiavam com números desafiando doutrina. Uma peça isolada detém pelotão de 14 tanques e 22 IFVs por 19 minutos. Perdas 80%. Requer reforço de regimento. Paranoia crescia pela ausência de dados. Possível armadilha, ecos múltiplos na elevação. Cohen emergiu às 14:52:25, limpando a mira com manga rasgada em 10 segundos, o corte na coxa latejando e forçando apoio em uma perna só, equilíbrio reduzido em 25%. Ele mirou o BMP atolado a 100 metros, rotação horizontal em 15 mils, cálculo de 4 mils para sombra alongada. 18º obus às 14:52:40, disparo às 14:52:55, impacto no chassi inferior, penetrando 13 milímetros de alumínio e detonando munição, 15 projéteis de 73 milímetros em cadeia, explosão de 100 quilos de TNT equivalente matando 4 tripulantes por fragmentos internos. Veículo destruído em 20 segundos e criando brecha de 50 metros na linha. A falha parcial da tentativa inimiga se manifestou. Os tanques Sul pausaram a 1.500 metros por 30 segundos para reavaliação, infantaria hesitando a 400 metros com colapsos por insolação em 3 homens, reduzindo o assalto para 16 efetivos, pressão contínua às 14:53:15. O Mi-8 desceu a 800 metros, lançando 4 foguetes restantes. 2 errando por 40 metros sul, impactos erodindo 1,5 metro da elevação e soterrando 2 obuses em 30 centímetros de areia, acessíveis após 30 segundos de escavação com pá. Fogo de AKM intensificou-se, 25 rajadas por minuto a 300 metros, balas perfurando o ar a 3 metros do escudo, uma ricocheteando e ferindo o ombro de Cohen com estilhaço de 1 centímetro, hemorragia de 3 mililitros por minuto. Os tanques restantes dispararam, projéteis errando por 40 metros, mas o impacto cumulativo deslocou o canhão 0,8 metro na base, exigindo realinhamento de 25 segundos, com esforço de 30 quilos, agravando fadiga muscular em 40%. A infantaria adaptou tarde, subgrupos convergindo em pinça, mas o terreno, vales de 3 metros cheios de fumaça, causou separação de 100 metros, expondo flancos a fogo cruzado interno, matando 2 por fogo amigo em 10 segundos. Cohen, com 13 obuses restantes, pausou por 15 segundos, enfaixando o ombro com tira de uniforme, pulso em 175 batimentos, visão periférica detectando sombras ilusórias no calor de 41 graus decrescente. Ele reposicionou o canhão, arrastando 15 quilos extras, mirou o tanque líder sul a 200 metros. 19º disparo às 14:54:00. Obus penetrando turret, detonando 20 obuses internos, onda de choque de 1
600 PSI, matando 4 tripulantes. Veículo incendiado, bloqueando o segundo por 45 segundos. A tentativa de eliminação falhava parcialmente. Inimigo pausava a 1,00 metros. Rádios reportando doutrina falha. Peça única neutraliza assalto de 100 homens em 21 minutos. 85 baixas. O Mi-8 subia para reabastecimento a 2 quilômetros. Infantaria recuando 200 metros em desordem. Tanques isolados por perdas. O posto, erodido em 1 metro de profundidade, contrastava com o caos. 95 combatentes restantes, mas pressão quebrada por erros táticos e fadiga, guerra persistindo no horizonte poeirento. Às 14h54, o canhão M101A1 assentou-se na areia deslocada pelo recuo do 19º disparo. O tubo a 180 graus Celsius, emitindo um chiado baixo ao resfriar no ar seco. Cohen limpou o sangue do ombro com a borda da manga rasgada. O ferimento de 1 centímetro coagulado parcialmente por poeira, mas latejando em intervalos de 2 segundos, reduzindo a força no braço direito em 25%. Seu pulso descia para 170 batimentos por minuto, tontura por desidratação, perda total de 5 litros, causando tremores finos nas mãos, estabilizados por apoio no escudo deformado em 4 milímetros. Munição restante, 12 obuses de alto explosivo, empilhados em 2 caixas inclinadas a 3 metros da peça, cada uma afundando 8 centímetros na areia, agora compactada por impactos cumulativos. O vento sudeste atingia 20 km/h, carregando fumaça densa de 500 metros de diâmetro, limitando a visibilidade para 800 metros através da mira telescópica com eficiência de 75%. A 200 metros sudoeste, o tanque T-55, bloqueado pelo veículo incendiado, parou. Motor rugindo em neutro, a 500 RPM, tripulação de 4 homens evacuando por escotilha superior em 15 segundos. 2 feridos por queimaduras de 2º grau em 20% da pele exposta. A força inimiga, reduzida a 90 combatentes viáveis de 180 iniciais, reagrupava-se em posições dispersas. Um tanque operacional Sul 5 BMP-1A1. 0 metros, infantaria de 20 homens em subgrupos de 6 a 8, cobertos por fumaça residual. O oficial egípcio no tanque de comando A1, 500 metros, emitia via rádio R-123M, com alcance de 6 km pela interferência, reconhecimento formal. Artilheiro isolado em posto 109 neutraliza assalto de pelotão. Perdas, 9 tanques, 15 BMP, 90 baixas em 22 minutos. Iniciar eliminação total. Infantaria avança coordenada. Veículos suprimem. Mi-8 reataque em 2 minutos. A tentativa organizada falhava em coordenação. Subgrupo de 6 infantaria, a 500 metros avançava a 0. 6 km/h por crateras de 3 metros. Mas o terreno, vales de 5 metros cheios de areia solta, causou atolamento de 2 homens por 30 segundos, expondo-os a 400 metros. Cohen inalou por 2 segundos, expiração de 3, ignorando o zumbido distante do Mi-8 a 500 metros nordeste. Ele ajustou a rotação horizontal em 10 mils à esquerda, calculando distância ao subgrupo exposto em 0 metros. Deflexão de 5 mils para vento lateral. O 20º obus foi inserido no breach às 14h54, mãos trêmulas exigindo 4 segundos extras de empurrão com 20 quilos de esforço. Disparo às 14h55. O projétil viajou 0 metros em 10 segundos, detonando no centro do subgrupo. Explosão ergueu 8 metros de areia, matando 4 por estilhaços perfurando uniformes a 600 ms. Hemorragias de 600 mililitros cada em 8 segundos. Os 2 sobreviventes rastejaram 50 metros para a cobertura, abandonando 3 rifles AKM. Mas o fogo de supressão de flancos continuou com 8 rajadas por minuto. Balas traçantes zumbindo a 5 metros do escudo, uma ricocheteando e fragmentando a alavanca de elevação em 10% de funcionalidade reduzida.
Reação às 14h55. 20. O tanque sul remanescente disparou D-10T de 100 milímetros. Projétil de 18, 5 quilos errando por 30 metros à direita. Impacto criando cratera de 5 metros que erodiu 40 centímetros da trincheira, soterrando um obus em 15 centímetros de areia. Cohen se jogou para o lado por 4 segundos, pulso a 175 batimentos, poeira invadindo os olhos e reduzindo visão para 500 metros por 10 segundos. A infantaria adaptou tarde, subgrupos convergindo para 300 metros em pinça, mas separação de 80 metros por fumaça causou fogo cruzado interno, matando um soldado por bala perdida de 62 milímetros no peito, hemorragia fatal em 15 segundos. O Mi-8 desceu a 600 metros, lançando 4 foguetes S-5 restantes a 500 ms, coordenadas falhando por 20 metros sul. Explosões erodiram duna vazia de 5 metros, lançando 20 quilos de terra que obstruíram o breech do canhão por 15 segundos de escavação manual com pá de 2 quilos. Adaptação egípcia às 14h55. O oficial ordenou assalto final combinado. 15 infantaria avança a 4 km/h para 200 metros. BMP-1 suprimem com KPVT de 5 milímetros a 500 disparos por minuto. Tanque cobre flanco. Os 5 BMP formaram linha a 800 metros, mas erro plausível. 2 veículos atolados em vales de 2 metros por areia úmida. Motores a 115 graus Celsius parando por 45 segundos, expondo-os a 700 metros. Rádios reportavam números desafiando doutrina. Peça única detém ataque de 9 horas reduzido a 6 minutos efetivos, neutralizando 95% da força inicial com 22 disparos. Perdas: 10 tanques, 17 BMP, 95 baixas. Doutrina de assalto mecanizado falha contra anomalia isolada. Paranoia por falta de informação. Possível rede de artilharia oculta, ecos múltiplos na elevação, confirmar visual antes de fechar. Cohen emergiu às 14h56. 10, limpando o breech com pano rasgado em 8 segundos. O corte na coxa, agravando mobilidade em 30%, forçando arrasto em joelhos feridos. Ele mirou os BMP atolados a 700 metros, elevação em 800 mils, ajuste de 3 mils para inclinação de 1 grau. 21º obus às 14h56:25, disparo às 14h56:40, impacto no BMP líder, penetrando o casco de 13 milímetros e detonando o motor. 120 litros de diesel incendiados, matando 3 tripulantes por asfixia em 8 segundos, veículo capotando e bloqueando o companheiro por 30 segundos. A tentativa de eliminação total falhava. Infantaria pausou a 250 metros por 20 segundos, colapsos por insolação em 4 homens, reduzindo para 11 efetivos, tanque sul recuando 100 metros para reavaliação. Pressão às 14h57:00. Os BMP restantes dispararam Grom de 73 milímetros. 2 projéteis errando por 25 metros. Impactos erodindo 50 centímetros da posição e soterrando 2 obuses em 20 centímetros. Fogo de AKM de 200 metros intensificou-se 30 rajadas por minuto, balas perfurando o ar a 2 metros, uma fragmentando o escudo e ferindo o braço de Cohen com lasca de 0,5 centímetro, hemorragia de 2 mililitros por minuto. O Mi-8 subia a 1,00 metros sem munição, reportando alvo persistente, coordenadas para a artilharia de retaguarda. A infantaria hesitou, lançando 3 granadas F1 curtas a 150 metros pelo vento, detonando inofensivamente e matando um próprio por ricochete em 5 segundos. Cohen pausou por 12 segundos, visão embaçada por perda sanguínea de 15 mililitros totais, pulso em 180 batimentos. Ele realinhou o canhão com esforço de 35 quilos, mirou o tanque recuando a 100 metros. 22º disparo, às 14h57:30. Obus penetrando o chassi, detonando 300 litros de combustível, matando 4 tripulantes por explosão interna de 400 PSI. A falha total se consumou.
Inimigo pausou a 500 metros. Rádios ordenando recuo. Assalto neutralizado por bateria única. Perdas 98% em 24 minutos. Regimento principal redireciona. 85 combatentes restantes dispersaram. Veículos abandonados fumegando. Terreno hostil, agravando fadiga com 40 graus decrescentes. Às 14h58, o posto 109 registrava 22 disparos efetivos, neutralizando 13 tanques, 18 BMP-1 e 98 baixas inimigas em 25 minutos. Cohen observava o horizonte vazio, munição em 10 obuses, corpo colapsando em trincheira erodida de 2 metros. O ataque de 9 horas parou. A guerra no Sinai prosseguia.